Viver dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Aleluia! Glória a Deus! Estamos começando mais uma live e hoje está conosco o nosso amigo evangelista Douglas Araújo. Seja muito bem-vindo. Olha, o Douglas, que é evangelista, ele é professor da escola bíblica, é empresário lá da barbearia Moriá. Se você quer andar bonito, vai lá. É casado com a nossa amiga cantora Leiliane, é pai do Pedro, do Francisco. E é uma bênção ter você aqui hoje conosco. E o tema da nossa live é Zaphenatpaneia. Quem que é esse homem? Iremos saber hoje. Evangelista, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado, Ciene. É um prazer estar aqui participando com você da live, né? Com os nossos amigos aí. E é um tema que, na verdade, bem interessante, né? Eu acredito que para nós que somos cristãos, é um tema que a gente começa a decorrer ele na nossa caminhada da fé. É verdade. Vamos falar um pouquinho aí sobre o sonhador José. Sonhador José. Vamos falar um pouquinho sobre ele aí. E você que está chegando na nossa live, fique à vontade, compartilhe, manda para os seus amigos, porque o assunto hoje é muito interessante. Já quero deixar para você que este vídeo ficará disponível lá no YouTube. Logo mais depois da nossa live já estará disponível. Você pode correr lá no Está Escrito na Bíblia Devocional lá no YouTube e assistir na íntegra. Bom, vamos ler então? Vamos lá. Quero ler aqui um versículo dessa história que muito me agrada, como toda ela, mas um versículo muito interessante que nos dá base para toda essa história. Está lá em Gênesis 39, verso 2, ele diz assim, ó: Ora, e Deus, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Então nós vemos que a base de tudo aquilo que José viveu se define nesse versículo 2, que o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele nos momentos do sonho, o Senhor estava com ele no momento do poço, o Senhor estava com ele no momento da venda como escravo, o Senhor estava com ele dentro de uma terra estranha, e o Senhor foi quem levou ele, esteve com ele como governador. Olha, eu estava lendo, meditando nessa história de José, e lá a história começa lá no capítulo 38 não, perdão. A história começa no capítulo 37 e a gente vê que tudo começou com um sonho, né? Tudo com um sonho. José era o filho caçula, né, de Jacó, e era o filho mais queridinho, era o caçulinha. Era o filho assim, era o dodói do papai, né? Na verdade, ele era o filho do casamento com a mulher com a qual ele amou de verdade, né?
Essa é a introdução de toda a história. Jacó ele vai passar por um processo na sua vida, né? Ele vai tentar, embora Deus já tinha falado com ele, mas ele, com a ajuda da sua mãe, vai tentar burlar aquilo, facilitar aquilo que Deus tinha planejado para ele. Então ele vai sofrer algumas consequências, e dentro dessas consequências são esses casamentos que ele teve que passar por eles, né? Mas é muito interessante essa história, missionário Alciene, porque hoje nós temos a Bíblia, nós temos o início da história, o meio da história e a conclusão da história. É bonito a gente falar de um José sonhador porque a gente sabe o que aconteceu. Só que quando a gente pega esse texto, ele é muito interessante porque o Deus que dá sonho, ele fala só do final. Se você pegar toda a Bíblia, toda a promessa que Deus faz, ele fala do final. Porque se ele nos contar todo o processo até chegar no final, nós não estamos dispostos a passar por isso. Imagina Deus dando sonho para José e falando: José, você vai ser jogado dentro de um poço, você vai ser traído pelos seus, você vai passar 2 anos dentro de uma prisão, entendeu? 13 anos longe da sua casa, né? Imagina se José estaria disposto a isso. Olha para você que interessante, Deus deu para ele o sonho. Eu acredito que ele acreditou naquele sonho que ele teve, mas eu acredito que como ele era muito jovem, ele não conseguiu compreender como que seria o processo. Porque quando ele começa a revelar o seu sonho, os seus irmãos começam a ficar com raiva, não? Mas ele, o filho caçula, o mais novinho, querer reinar sobre nós, querer ter autoridade sobre nós. E aí no segundo sonho que ele teve, que ele fala que o sol e a lua, né, e as estrelas se prostrariam perante ele, aí o pai já ficou assim, não é? Mas a mãe e o pai também se prostrando. Só que o que eu achei interessante é que no final dessa história, Jacó ele começa a ficar matutando sobre esse sonho. Eu fiquei até pensando assim, será que Jacó já estava querendo arrumar meios para trocar a primogenitura ali também? Porque a gente sabe que a primogenitura era do mais velho, né? O primeiro filho. Sim. E é interessante que o que Deus dá para José é muito grande, né? Foge à estrutura de José. Tanto é que ele não consegue guardar para si. E ele vai contar para quem ele ama, para quem ele acredita, que é a sua família. Só que nesse contexto a gente ouve muita mensagem maçante sobre que quem está próximo vai te trair, quem está próximo quer te matar, mas não é. É porque Deus vai usar quem está próximo como canal de bênção para ele cumprir aquilo que ele prometeu para a vida da gente. É verdade. Imagina se os irmãos não jogam José no poço. Imagina se eles não vendem José para uma caravana de mercadores que estava vindo de Gileade. Como que José entraria no Egito? Então é que Deus está usando aquilo que está próximo para levar aquilo que ele prometeu para dentro da promessa. Muito interessante essa história. Eu estava meditando e eu pensei o seguinte, porque os irmãos eles tinham muita raiva dele, até mesmo por conta da preferência do pai e aquela vaidade toda. E os irmãos, eu conjecturando, eu estava pensando, será que os irmãos eles tentaram matar José dentro da casa do pai? Mas como ele estava dentro da casa, seria meio que impossível. Então quando eles viram que José saiu da casa do pai, que estava fora da autoridade do pai, então eles viram a oportunidade, agora eu posso tocar nele, agora eu posso matar. Foi aí onde que os irmãos bolaram um plano de tentar matar, só que aí um dos irmãos interveio e falou, não mata ele, vamos vender ele, vai ser... Com certeza, você vê que enquanto ele está próximo do pai, ele tem a proteção. Gente, isso é muito forte, né? Na verdade, você só é, vamos dizer, alvejado quando você sai da casa do pai, né? Mas sempre o pai vai ter alguém que ainda que não goste de você, mas não vai te deixar matar, não vão deixar te matar. Para cumprir aquilo que ele prometeu. E o processo, na verdade, o processo é dolorido. Vamos falar de Jesus. Toda vez que eu vou para a Bíblia, eu gosto de Jesus. Imagina o anjo chegando para Maria e falando, Maria,
você é agraciado, você vai gerar, só que o seu filho, ele vai carregar uma cruz, o seu filho ele vai apanhar, o seu filho ele vai ser bofeteado. Imagina Maria com Jesus no colo, imaginando isso, ela queria tomar para si, porque ela não iria aceitar o processo. Então por isso Deus ele nunca vai revelar o meio da caminhada. Ele vai nos permitir passar por situações, mas em todos esses momentos ele vai estar guardando. Tem aquele guardou José. Tem alguém dizendo mata ele, tem alguém dizendo mata não. Meu Deus, eu estava pensando assim, eu me vi em José, porque quando eu era criança, meu irmão amava jogar futebol, então ele fugia e ia pro campo jogar bola. A irmã falava assim, vai atrás do seu irmão. Então eu ficava sendo a delatora dele. Uhum. E aí eu estava analisando, pensando, será que todo esse processo que José teve que passar foi para moldar o caráter dele, para que ele pudesse então chegar na posição que Deus queria que ele chegasse? Também, tipo assim, você vai ver que José ele vai conviver muito com os erros dos irmãos dele. Ele tem que aprender a amar essas pessoas ainda errando. Entendeu? Então, tudo é processo, tudo é lapidação. Tudo é lapidação. Porque quando José ele vai para dentro adiantando a história, quando José ele vai para dentro do cárcere, você vai ver que o carcereiro dá a chave na mão de José. Na nossa mente humana, um preso com a chave na mão, ele faz o quê? Ele vai fugir. Só que quem tem promessa não sai fugido, porque vira fugitivo. Meu Deus, é verdade. Quem tem promessa espera quem prometeu tirar. Porque quem prometeu tira para honrar. Meu Deus. Entendeu? Então José, ele ama, ainda que seja difícil o processo, mas ele ensina muito isso para nós. Só que tem um momento que ele vai revelar a fraqueza dele, porque José é ser humano. É o momento que ele pede ajuda ao copeiro. Ele está preso, os dois têm sonho, né? Tanto o copeiro quanto o padeiro. O padeiro cumpre seu sonho morrendo e o copeiro volta agora trabalhar para o faraó. Aí José vai pedir uma ajuda, aquilo que a gente faz. A verdade é essa, uma mão amiga, lembra de mim. Dá uma força, leva meu currículo. Fala de mim na empresa. Sopra o meu nome perto do chefe. É o que a gente pede, a verdade é essa. Quantas vezes a gente faz isso? Só que qual que é a falta que tem no Egito? Está faltando um padeiro. Se o copeiro sopra o nome de José, José vira padeiro. Entendeu? E padeiro, o máximo que ele poderia fazer é esconder alguns pães de ontem para a família dele. Entendeu? Agora no tempo de Deus ele tem que esperar um pouquinho mais. E demorou, porque quando o padeiro foi liberto, ele esqueceu de José. E aí José bem pensando, ele vai falar, é agora. Entendeu? E esse agora demora mais um tempo ainda. Imagina a expectativa. Aqui é pôr expectativa em homens. Quantas pessoas não frustradas hoje? Porque esperou em homem. A história de José é muito linda, que ele tem essa trajetória toda, foi vendido pelos seus irmãos como escravo, chegou no Egito, e o interessante, vamos falar um pouquinho das características de José. José é um rapaz muito inteligente, sabia ler, escrever, fazia cálculos. Bonito, de boa aparência. E aí quando ele chega, eu acredito que o próprio comprador, né, aquele homem que comprou José, ele identificou essas características nele. Mas não é qualquer um. Sim. Eu vou vender ele para uma pessoa que vai poder me dar lá. Né? E ele foi parar na casa de Potifar. E você vai ver que aí cumpre aquele versículo 2 que nós lemos. O Potifar observa, na verdade, observa ele no reino. Peraí, esse camarada é diferente. Tudo que ele põe a mão prospera. Se leva ele para a cozinha, os alimentos aumentam, dá para um. Se leva ele para cuidar do gado, o gado prospera. Se leva ele. Então, peraí, eu quero ele dentro de casa. Então, quem anda com Deus, assim, automaticamente as pessoas querem perto. Entendeu? Se nós estamos forçando a aliança, primeira certeza que nós temos é que Deus não está conosco. É verdade. Porque se Deus estiver conosco, nós não precisamos forçar aliança com ninguém. As pessoas não nos querem perto. Entendeu? Nossa, muito interessante, muito interessante.
E a gente vê que José, ele mantém a sua fé, ele mantém a sua integridade para com Deus nesse processo todo. E o mais interessante, quando a irmã falou sobre que José revelou o sonho do copeiro e do padeiro, a gente vê José dizendo assim, olha, as interpretações vêm de Deus. Então ele coloca sempre Deus na frente. Muitas vezes a gente quer fazer algo por nós mesmos. Mas em todas as coisas, eu aprendi isso, que em todas as coisas, Deus é que está na direção. Em tudo o nome dele tem que ser glorificado nas nossas vidas. Nós temos que entender isso. É verdade. E essa autoridade que José tem, o irmão mencionou que ele teve essa autoridade, foi entregue para ele uma autoridade quando ele estava na casa de Potifar. Quando ele foi preso, o chefe da cadeia lá entregou a autoridade da cadeia para ele. E quando Faraó então chama ele para revelar o seu sonho, que Faraó teve um sonho. Sim, na verdade é interessante que a família aceita a morte de José, né? O copeiro esquece de José, o carcereiro já não se importa tanto, entregou-lhe a chave, ele fica onde acha que convém. Só que a Bíblia vai dizer que Deus fez Faraó ter um sonho. A Bíblia vai dizer que Deus lembrou de José. Verdade. Porque aquele que prometeu não esquece. Entendeu? Então o Faraó vai ter sonho, e o sonho de Faraó é meio que é algo muito difícil de ter interpretação, né? E tanto é que daí vem o nome que eles dão a José, né? Que é revelador de mistério. Por isso que eles dão esse nome para ele lá no Egito, que é o revelador de mistério. E José, então, aí agora quando o faraó tem um sonho, aí o copeiro lembra. Peraí, tem alguém na prisão que nós sonhamos também. Entendeu? Nós tivemos um sonho. E olha para você ver como que é interessante, olha o que Deus me traz na memória aqui rapidinho. Tá na prisão, tá José, tá o copeiro e tá o padeiro. O padeiro sonha, o copeiro sonha, José não sonha. José revela, porque ele tem promessa. Quem tem promessa não vive de sonho. Meu Deus. Entendeu? Aí agora o faraó vai sonhar. O faraó vai sonhar, e quando o faraó sonha, aí o copeiro lembra. Aí eles vão buscar José. Aí quando vão buscar José, agora já vai buscar José para algo que Deus está criando, para cumprir aquilo que José um dia sonhou, como promessa. Então agora ele vai dar uma interpretação do sonho, ele vai dizer, vai vir 7 anos de bonança, e depois vai vir 7 anos de escassez. Imagina o José usando túnica, lá na terra dele, eles mexendo com aquele gado dele, e a terra toda passando fome. Seria apenas mais um sonhador morto. Porque não adianta nada a gente ter sonho e também não acreditar que Deus está conosco em todas as fases, em todos os processos, para que aqueles sonhos se cumpram. Porque tem gente que fica só vislumbrado lá no futuro, de que o sonho aconteça e que aconteça rápido, né? Muitas vezes a pessoa ela tem um sonho, eu quero ser médico, eu quero alcançar a direção da empresa, eu quero ser um empresário, eu quero ser mãe, mas tudo na vida tem um processo. E nesses processos a gente tem que entender que vai ter, né, altos e baixos. E na verdade a gente tem sonho, Deus tem um projeto, né? A gente tem sonho, Deus tem um projeto. Na verdade Deus não foi simplesmente um sonho de um garoto de querer ser grande, ser jogador de futebol, não é simplesmente um sonho de garoto de ser rico, ser um empresário. Não, do nada Deus pega um projeto dele, coloca dentro do coração de um menino que é revelado em sonho. Aí então ele vai viver esse projeto. E esse projeto demanda tempo, porque até então é um menino, só que para assumir o que ele vai assumir, ele tem que ser um homem.
Entendeu? E esse processo de maturidade. E você acha que é difícil Deus criar aquilo que Ele precisa? Não. Difícil é nós estar pronto para viver aquilo que Deus tem para nós. Então esse é o projeto de lapidação de José. Eu acredito que enquanto ele estava na casa do pai, ele estava numa situação bem favorável, né? Sim. O queridinho do papai, tudo lhe era entregue nas mãos. Nas mãos, a tempo e a hora, né? A tempo e a hora. Então, assim, para ele estava muito cômodo, né? Na casa do pai. O pai estava sempre ali do lado dele. É isso mesmo. Então, às vezes Deus vem e sacode. Então, tipo assim, imagina se o José tem os irmãos dele como o predador da vida deles. Não, os irmãos dele simplesmente foi alguém que Deus usou para tirar ele do lugar. E a gente tem que aprender a glorificar o nome do Senhor em todos os momentos. Sim, aí Deus vai dar sonho ao faraó. O faraó sonha. E quem que pode mudar a situação de José na terra? É o faraó. Então Deus mexe na classe mais alta. O Egito da época é os Estados Unidos de hoje. É uma potência. Sim. Entendeu? Então ele sai ali agora com um alvará expedido por faraó. Entendeu? Então ele vai sair com algo que ninguém para ele. Verdade. Ele sai do fundo do poço pro mais alto. Olha que interessante aqui, ó. Que vai falar em Gênesis 41. O sonho veio ao faraó 2 vezes. Eu quero ler na parte que... Aqui, olha. No versículo 39 de Gênesis 41. Então o faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. O próprio faraó reconheceu que Deus estava com José. Os ímpios que estão ao nosso redor, eles vão ver Deus na nossa vida. Sim. Mas nós precisamos também, porque quando o faraó chama José para interpretar, José fala assim: quem sou eu para interpretar? A interpretação vem de Deus. José poderia falar assim: não, eu faço, eu sei. Mas José coloca Deus na frente. Na frente. Ou então ele poderia, vamos dizer assim, estar amargurado, né? Murmurando. Eu vou revelar sonho, o meu não deu certo. Entendeu? Deixa eu quieto que eu vou morrer aqui, pronto. Quero que se exploda o Egito. Só que não, ele entende que tem um processo. Tem muita gente que quando as coisas começam a dar errado, aí para um outro lado, as pessoas começam a murmurar e a questionar contra Deus, né? Contra Deus. Dizendo: por que eu estou nessa situação? Por que isso está acontecendo comigo? Mas quando nós fazemos esses questionamentos, nós ainda não conseguimos entender o processo. Porque quem murmura não entendeu o processo. Não entende. E a murmuração, na verdade, é uma arma que o inimigo usa para nos distanciar de Deus. Para nos distanciar. E é muito interessante que quando ele consegue, por intermédio de Deus, trazer a revelação ao faraó, o faraó vai criar um cargo para José que até então não tinha, a qual lhe dava o direito de abençoar quem ele quisesse, inclusive a sua família, sustentar os seus. Só que José ele não fica tão... Ele recebe um cargo que é de muita responsabilidade. Mas quando ele está perto de morrer, o que ele vai falar? Leva os meus ossos daqui. Ou seja, eu estou aqui por um propósito. Eu não quero ser adorado como um Deus aqui, igual os egípcios fazem. Porque tudo que eu vivi aqui foi por intermédio de Deus. Entendeu? Então tem muito de nós que muitas vezes é usado por Deus em alguma coisa e estamos querendo pegar aquilo que é de Deus. A glória é de Deus. Sim. Entendeu? Deus quer nos usar nessa terra. Com certeza. Como Deus usou José para ser governador do Egito, Deus quer usar cada um de nós. Mas para que em tudo a glória seja dada a Deus. A Deus. Seja dada a Deus. Eu acho tão interessante que depois que José ele revela o sonho, além dele revelar, ele ainda
dá uma dica lá para Aconselha, né? Aconselha, ó, como que ele deve fazer. Aconselha. Você vê que não é alguém que está querendo entrar de fechada. Ele fala assim, ó, arruma alguém e coloca aí. Vamos ler? Deixa eu ler aqui essa parte que fala. Em Gênesis 41, no versículo a partir do 32. O sonho veio a Faraó 2 vezes para deixar claro que Deus já se decidiu por assim agir e apressar em realizar o que determinou. E concluiu José: agora, portanto, que o Faraó escolha um homem inteligente, sábio, e o estabeleça sobre toda a terra do Egito. Esse José aqui já estava dando uma dica, não estava? Um homem sábio. Que o Faraó haja e instrua funcionários, supervisores na terra para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Eles deverão reunir todos os víveres que puderem desses bons anos que virão e acumular estoques de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva especial para os 7 anos de fome que se abaterão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada e o povo não morra de fome. Ele deu, o plano todo de como solucionar aquele problema que era a revelação do sonho, né? Sonho. Só que aí você vai ver, ó, o que ele pediu pro copeiro, ele não pede pro faraó. Ele amadureceu. Tempos de esquecimento nos faz nos amadurecer. Interessante. Ele pediu para um funcionário, mas quem podia fazer ele não pediu, porque ele já sabia que não adiantava pedir para um. Entendeu? Aqui seria claro, me dá essa oportunidade, eu tenho um projeto. Me dá essa oportunidade, eu já tenho tudo para você fazer. Ou então o faraó, não, eu vou colocar outro. Então tá, então o plano é meu. O outro se levanta com um plano. Eu acredito que ele confiou plenamente nos planos de Deus. Aqui é um José já amadurecido. Ele falou assim, eu vou falar, eu vou entregar, mas eu vou ficar na posição de quem espera em Deus. Aí quem espera em Deus, o que Deus faz? Meu Deus, aqui ó, versículo 37. A palavra e o plano de José agradaram ao faraó e todos os seus sábios e conselheiros. E portanto o faraó proclamou diante de sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Então o faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. Que forte, né? Entendeu? Coloca tudo na mão dele, faz assim, governa. E ele fala assim, quem entre nós? Porque os egípcios, naquela época, era uma grande nação. Sim. Lá tinha muitos sábios, muitos homens inteligentes também. Era potência intelectual, potência em tudo. É o Egito, né? Da época. Ele era potência. E naquele lugar não tinha nenhuma outra pessoa como José. Não é? Com a inteligência dele, porque não é inteligência natural. Porque o momento ali que está se prevendo não é um momento natural de uma seca comum. É algo que foge ao controle deles. É algo sobrenatural, né? E Deus ainda dá mais uma lição para nós. Nós temos que nos preparar nos anos bons, nós temos que nos preparar para os anos difíceis. É isso. Meu Deus. Será que nós estamos preparados para os dias difíceis? Ai, meu Deus. Mas essa história de José, ela vem trazendo para nós um grande ensinamento de fé, de perseverança, de temor a Deus. José, ele chegou aí no fundo do poço, né? Literalmente. Literalmente. E às vezes, o nosso amigo Carlos Eduardo, que esteve aqui na última live, ele falou
sobre a pessoa que está no fundo do poço. Às vezes, quando a pessoa ela chega no fundo do poço, é o lugar onde ela vai começar a refletir sobre a sua vida, sobre os seus comportamentos, sobre os seus atos. E a pessoa, ou ela cria forças para sair daquele lugar, ou então ela morre de uma vez. E é muito interessante, o missionário, assim, que José ele vai nos ensinar que ele, passando por tudo isso, ele não abriu mão da sua família. Entendeu? Ele não abriu mão da sua família. Hoje nós vivemos, infelizmente, dias difíceis, porque pessoas estão abrindo mão das famílias, estão desistindo das suas famílias. José ele foi frustrado pela sua família, embora tenha todo um projeto, um processo de Deus, mas quando ele foi honrado, que ele teve a oportunidade, o que ele fez? Não, traz para cá, traz para perto. Hoje eu tenho condições de abençoar. Entendeu? Ele liberou perdão. Liberou perdão, ainda que foi difícil, a gente sabe todo o processo que foi, né? E ele ainda teve o prazer de ver o seu pai novamente, de ver o seu irmão que ele não conhecia, né? E os seus outros irmãos que o queriam matar. Então nós aprendemos que isso aí também, que nós aprendemos com isso que o quê? Que o lugar, que a posição, ela não pode interferir no nosso coração. Quando nós estamos alinhados em Deus, tudo aquilo que vem é para transbordar na vida de alguém, né? E a nossa família é um dos principais alvos, vai ser transbordado. Eu acho interessante que quando aí Faraó, depois de nomeá-lo como governador, Faraó ele muda, né, o seu nome, ele tira o nome de hebreu e coloca o nome nele egípcio, né? E a Bíblia vai falar que no versículo 45, né, do capítulo 41, e Faraó impôs a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, cidade de Sol. Então, José, ele teve uma troca de nome, ele teve uma vida transformada, porque quando se muda o nome, se muda toda a história. Na verdade, a vontade de Faraó é mudar a identidade de José, né? Quando muda o nome, quer mudar a identidade. Só que quem tem projeto de Deus não está baseado no nome, né? Está baseado numa história íntima, num coração. Tanto é que por nome ele poderia continuar a esquecer sua família. No Egito, ele era o Zafenate-Paneia, mas para sua família ele ainda era. Eu acho que para ele mesmo era José. Em Deus ele era José. Né? Em Deus ele era José. Então o que acontece? Dentro da empresa você pode ser a gerente. Dentro da empresa você pode ser a cadeira mais alta lá dentro. Mas em você, na sua família, no seu contexto, você é missionário auxiliar. Isso aí não pode mudar. Entendeu? Porque o projeto de Deus, o plano de Deus, ele não vai mudar com você. Que interessante que o irmão falou, porque apesar de José estar numa alta posição, quando os irmãos dele, então, eles vão até o Egito para procurar comida, ele poderia pagar com a mesma moeda. Não, os meus irmãos fizeram maldade comigo, me venderam como escravo, fizeram isso e isso. Cumprir o hino daquela irmã lá, né? Tá? Colocar os irmãos na plateia e no palco. Era o momento certo. Ele poderia ter feito isso. E olha como é que é interessante, né? Como é que era o coração dele, porque tem pessoas que falam assim que o dinheiro, ele não muda ninguém, ele só vai revelar o que já estava dentro do coração da pessoa. E dentro do coração de José havia perdão, piedade, misericórdia. Quando ele vê os seus irmãos, aqueles que lhes fizeram maldade, o que ele faz? Ele chora. Ele sente dentro dele uma grande alegria em rever aqueles irmãos. E dentro de José não havia mais ressentimento, não havia mais rancor. Aleluia. É isso mesmo. E na verdade ele se alegra em ver pessoas que para aquelas pessoas ele estava morto. Gente, eu imagino um pai, porque para o pai ele estava morto. Ao pai receber a notícia
de que José estava vivo. Vivo. Mas junto com a notícia, teria uma grande revelação dos irmãos, né? Olha para você ver como que é interessante isso aí. Como que é muito interessante. Como que Deus ele é maravilhoso nos detalhes. Quem levou a notícia de morte, tem que trazer notícia de vida. Aleluia! Só que não traz notícia de vida da mesma maneira que levou notícia de morte. Levou notícia de morte, morto por fera, foi estraçalhado, ou seja, foi humilhado, acabaram com ele. Agora tem que trazer a notícia dele vivo. Não, ele está vivo, está como? Está trabalhando ali para alguém. Não, não. Ele está vivo. E o que acontece? Cumpriu o que ele sonhou. Meu Deus. Ah, onde ele está? Ele está no Egito. É escravo? Não, ele é governador. Entendeu? Olha para você ver como que Deus age dentro dos processos. Sem humilhar ninguém, só cumprindo aquilo que ele prometeu. Amém. Então a gente não pode abrir mão. Embora que as coisas estejam difíceis, embora as coisas estejam complicadas, a gente tem que pegar firme naquilo que Deus falou. Se Deus falou, a Bíblia nos dá certeza que ele não se arrepende, ele não volta atrás. É viver o processo, suportar o processo, né, para viver o projeto e o propósito. Amém, amém. Essa história é muito linda e a gente vê que a importância do perdão. O perdão, se José tivesse ódio, rancor dentro dele, ele não teria chegado aonde ele chegou. Não teria. Não a teria. importância do perdão. O perdão, ele libera todas as passagens para a prosperidade. O perdão libera saúde para a nossa vida. Como é bom a gente pegar uma história bíblica e uma história que foi real. Real, com certeza. E é interessante, missionário Ciene, a paz que José tem no presídio. Por quê? Ele está preso, mas ele não é um adulto. Ele está preso, mas ele não se prostituiu. O problema não é estar preso na grade, o problema é estar preso na mente. É verdade. Ele está ali, mas ele sabe que ele não se deitou com a mulher do seu Senhor. Ele sabe que ele não era um criminoso. Não. Então, às vezes a gente está dentro de uma situação que dentro daquela situação ainda a gente consegue ter paz, porque a gente sabe que a gente está ali, mas não fez nada para estar ali. Simplesmente está ali porque faz parte do projeto. Parece ter uma prefigura, né, de Jesus Cristo, né? Entendeu? Jesus também foi ele foi julgado como um criminoso sem ter feito nada. Sem ter feito nada. Aí você vai ver que Deus está trabalhando na vida dele desde, não é voltando atrás na história, mas é contextualizando ela. Porque pela lei do Egito, José tinha que ter morrido desde o início. É verdade. A mulher acusou ele de assédio, né? Mas no fundo, eu acredito que Potifar sabia. Ele viu Deus em José, por isso que ele quis dizer José perto. Né? Ele quis Deus perto. E nisso aqui nós aprendemos, né? Aquilo que a Bíblia vai falar mais à frente. Não me falha a memória agora a referência, que nós temos que resistir ao diabo. A tentação nós temos que fugir dela, foi o que José fez. Quer ficar com a túnica? Deixa na mão da mulher lá e sai fora. Porque se ele fica para pegar a túnica, ali ele morre. Ali ele morre. Então tem muita gente morrendo porque volta para pegar coisa que não vai acrescentar nada no futuro. E gente para apontar o dedo, para te acusar, a gente vai encontrar várias e várias pessoas para falar assim: não, mas você não é capaz, você não é digna, você não merece estar aqui neste lugar. Muitas pessoas irão se levantar com falsos testemunhos para nos tirar do propósito de Deus. Com certeza, isso aí é o que mais tem. Né? São os irmãos de José. Né? Quem é você? Quem é você para reinar sobre nós? Aí Deus pega um improvável, não põe ele para reinar dentro de casa, põe ele para reinar na potência do mundo. Porque não está em nós, está em quem nos prometeu. Meu Deus. E os irmãos bem achando que seria ali ou na casa. Hoje nós carregamos o que há de mais precioso no mundo. Nós carregamos a palavra de Deus, ela está em nós. Mas não é de nós. Se nós parar para falar nessa live que nós estivemos falando de nós, ela estaria chata, ela estaria... Entendeu? Por quê? Porque nós carregamos algo que o mundo não tem.
Nós carregamos algo que o mundo não tem. É boas novas, a palavra de Deus é boa nova de salvação. Entendeu? Aleluia. É algo que é do céu. E nós entendemos isso. Então nós carregamos isso. Então, não é sobre nós, é sobre quem prometeu para nós. E quando a gente carrega esse Cristo, esse Deus na nossa vida, a gente pode passar o processo que for. Tem um versículo que diz lá em Malaquias 3, 17, 18, se eu não me engano, que vai dizer: e todos verão a diferença entre aqueles que servem a Deus. Então, quando as pessoas olhavam para José, eles viam o próprio Deus na vida de José, pelas suas atitudes. Deus vai ver a diferença. As pessoas vão ver a diferença na sua vida. Com certeza. Que nós possamos aprender cada dia com essa história de José. Que é maravilhosa, né? Meu Deus, foi tremenda essa história. Se a gente for falar mais, a gente vai ficar aqui a noite inteira, dias e dias, porque a história de José ela é muito rica. A gente aprende, primeiro, que Deus, Ele escolhe pessoas que aparentemente possam ser improváveis, mas que para Deus vai ter um propósito grande. Não pense você que você é uma pessoa pequena ou incapaz. Creia nos teus sonhos e creia que Deus fará cumprir. Coloque sempre Deus na frente. Não importa se você está num processo doloroso, se você está num processo onde você está no auge, mas coloque Deus, sempre Deus, porque é Ele que nos faz prosperar nessa terra. Com certeza. E na verdade a gente vive baseado em uma promessa, né? O ser humano precisa disso para viver. E Deus sabe disso. Deus ele nos conhece através de Jesus. Ele nos conhece. Ele sabe que a gente precisa de algo para nos despertar a viver, né? Então, o que ele fez? Ele foi deixar uma promessa. Promessa que ele vai voltar para nos buscar. Amém. Então nós vivemos baseado nisso. Aquele dia que a gente está, vamos dizer, capengando, aquele dia que a gente está fraco, peraí, tem uma promessa, que se eu for fiel até o fim, tem uma coroa de justiça, tem uma coroa da vida para mim. Então peraí, tem aquele dia que você quer deixar tudo, nós somos seres humanos, e Deus sabe disso. Só que aí a gente faz aquilo que o profeta Jeremias ele vai escrever lá em Lamentações. Eu trago à memória aquilo que me faz ter esperança. Quem nos faz ter esperança é o céu. Amém. É o céu. Então, Amém. aí a gente traz a memória e vai lutando, vai caminhando de glória em glória, de fé em fé, e vamos sonhando e Deus vai nos dando vitória na caminhada. Amém, eu creio. Eu quero deixar um versículo para a gente encerrar que fala, lá em Jeremias 29:11, bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, pensamentos de lhes fazer prosperar e não lhes causar dano. Esse foi um versículo que eu carrego na minha vida. Eu ganhei esse versículo num momento muito difícil da minha vida, muito doloroso. Mas esse versículo, ele me faz lembrar, como o irmão disse, ele me faz lembrar que o Senhor, ele tem planos na nossa vida de não nos fazer, de não nos causar dano, mas sim de nos fazer prosperar. Que vocês recebam em seus corações essa mensagem poderosa do Senhor em suas vidas. Compartilhem esse vídeo. Compartilhe com alguém que você acha que precisa de escutar essa mensagem. Porque, como foi falado aqui, José foi aquele que foi vendido por seus irmãos. José esteve no fundo do poço, mas Deus sempre esteve com ele. E em cada processo da vida de José, Deus estava ali, dando toda a assistência na vida de José. E que você seja um canal de Deus para outras vidas, em nome de Jesus. Douglas, evangelista Douglas, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Eu que agradeço, foi um prazer. É um prazer falar de Bíblia e falar de Jesus, é ótimo. É muito bom. É um prazer, de verdade, estar aqui com vocês. Amém, amém. Está convidado para uma outra oportunidade. Bom, e é isso. Que Deus abençoe a todos
e até a próxima live, em nome de Jesus.